Então, queridos, qual é o nosso intuito em relação às aulas de produção textual? É vocês destravarem aí a escrita e começarem a exercitar o ato de escrever, para então chegar lá no vestibular e não ter problemas com isso, porque é muito normal que as pessoas que cheguem na idade de prestar vestibular não tenham destravado isso ainda. Então, para não apertar lá no fim, a gente começa desde então a destravar a escrita desenvolver esses hábitos de escrita e leitura, que é muito importante também para tal da escrita. E para isso a gente vai perpassar vários gêneros textuais. Qual é o de hoje? Vamos lá. A gente tem a tal da carta, que é muito, muito presente na nossa vida. Ai, Bruna, nunca mandei uma carta na vida. Concordo com vocês, mas a gente tem aí o tal do e-mail, que nada mais é do que uma carta, né? Se eu achar, eu disponibilizo para vocês, tá? Eu vou achar. Estão vendo o meu slide coloridinho? Sim. Sim. Ótimo. Então, o que a gente tem para o gênero carta? Primeiro de tudo, a gente tem que pensar no gênero textual carta. Ok. Esse gênero textual carta, desde que, por exemplo, o Brasil é Brasil, não era nem Brasil ainda, mas a primeira coisa que foi feita quando os portugueses chegaram aqui, o que eles fizeram? Mandaram uma carta para a coroa portuguesa, detalhando aí como era a vida aqui no Brasil, como eram os nativos, enfim. Então, todo gênero textual tem uma intenção comunicativa. E o gênero carta nada mais é do que é um dos gêneros mais antigos e, ao mesmo tempo, ainda é muito usado na sociedade. Qual é a função básica do tal do gênero carta? É conectar pessoas distantes. E daí, hoje em dia, ele ganhou uma nova roupagem, o gênero textual carta, que se transformou em e-mail, na verdade, né? E aí, nas outras formas instantâneas também. E é um dos gêneros mais fundamentais para a vida em sociedade, justamente em função dessa aproximação de pessoas que estão distantes. Para ter uma carta, ou um e-mail, ou alguma coisa do tipo, na verdade, carta e e-mail seria mais ou menos a mesma coisa, só que um tem algumas características em função da veiculação e o outro características diferentes. Se eu estou falando de carta, estou falando de papel. Se eu estou falando de e-mail, estou falando de e-mail digital. Acho que a única coisa que diferencia os dois gêneros é isso. Mas eu preciso ter um remetente, eu preciso ter um destinatário e eu preciso ter uma intenção comunicativa, certo? Remetente quem manda, destinatário quem vai receber e a intenção comunicativa é aí qual é meu problema aí, o meu impulso para mandar uma carta para alguém. Esse grau, essa pessoalidade na linguagem vai depender do grau de intimidade que o remetente tem com o destinatário. Isso também não vai mudar em relação a todos os outros gêneros textuais, certo?
Dependendo do grau de intimidade que eu tenho, eu vou marcar um pouco mais essa pessoalidade na linguagem, e dependendo do grau de intimidade, quanto menor for esse grau de intimidade, mais impessoal vai ficar a linguagem na carta ou no e-mail. Isso é normal em qualquer situação comunicativa. Por exemplo, se eu for mandar um e-mail, uma mensagem, sei lá, uma carta para minha mãe, muito provavelmente, né, a linguagem que eu vou utilizar vai ser, enfim, a linguagem mais pessoal possível, mais subjetiva possível. Se eu for mandar uma carta, um e-mail para, sei lá, para uma indústria de alguma coisa, muito provavelmente eu vou me utilizar de uma linguagem um pouco mais rebuscada, vocabulário mais aí trabalhado para esse gênero em específico. Os tipos de carta que eu tenho. Tenho carta pessoal, que é marcada exatamente por essa pessoalidade na linguagem, que é aquele negócio assim mais íntimo. Eu tenho carta argumentativa, e isso aqui nada mais é do que um gênero textual que se vale da linguagem argumentativa, ou seja, eu preciso trazer fundamentos para convencer alguém de alguma coisa. Carta do leitor. Carta do leitor são aquelas cartas que são escritas nas revistas em resposta do leitor à redação da revista ou do jornal em função de alguma atividade, de alguma reportagem, alguma matéria que tenha sido publicada na edição anterior. E eu tenho carta aberta, e essa carta aberta é mais no sentido político. Na verdade, reivindicações de uma comunidade, de uma localidade, isso seria uma carta aberta. Todas as cartas, os tipos de carta que a gente pode ter, dependendo da situação aí em que elas são veiculadas, eu tenho esses elementos relativamente fixos. E por que eu falo relativamente fixos para a estrutura da carta? Porque se eu for mandar um e-mail, por exemplo, eu não vou precisar colocar cidade e data, certo? Mas todos os outros, vocativo, corpo do texto, saudação e assinatura, vai ter. Então, em relação à carta, a estrutura básica da carta, eu tenho cidade e data, o vocativo, que é o destinatário, querida mamãe, querido, sei lá, querido Pedrinho, querido, amado, estimados professores, estimadas famílias. Isso seria o meu vocativo, ou seja, o meu chamamento para quem eu estou escrevendo a carta. O corpo do texto, que vai depender do tipo de carta que a gente vai tratar. A saudação final lá, beijos, abraços, saudades, enfim, desde já agradeço. E a assinatura, que é o nome do remetente. Isso não pode faltar em uma carta, de jeito nenhum, porque desconfigura o gênero enquanto gênero textual carta, certo? Eu trouxe aqui a vocês um exemplo do que seria uma carta pessoal estruturada com todos os elementos que teria uma carta. A Zambuja, 12 de janeiro de 2020. Então, eu tenho aqui a data e tenho o lugar, a cidade. O meu vocativo está em verde. Querida amiga. E agora eu vou para o corpo da carta. Como é pessoal, então a gente espera aí uma linguagem nada rebuscada, né? Hã? Oi? Oiê. Estive pensando muito em você esses dias e resolvi lhe mandar uma carta para falar sobre o ocorrido naquela noite. Antes de mais nada, quero ressaltar que a Ana estava de olho no Adriano, desde o início da festa. E já sabemos que antes disso. Como você não estava presente, ele aproveitou o momento para chegar nela. Todo mundo viu eles ficando e isso foi uma surpresa para todos. Quero que saiba que quando precisar conversar, conte comigo. Podemos combinar um cafezinho esses dias, o que acha? Tenho muitas saudades de nossas conversas, Bia. Te adoro demais
Beijos grandes e enormes abraços. Espero ansiosa a sua resposta, Carol. Então, ó, data e cidade. Querida amiga, meu vocativo. Eu tenho o corpo da minha carta, que é a mensagem que eu quero transmitir. Tenho a minha saudação final e a minha assinatura. Isso não pode. Por favor, parem de colocar corações. Por gentileza. Então, esses são os elementos que eu tenho na minha carta. Isso vai ter também em todos os outros tipos de carta. Uma carta pessoal também vai ter, uma carta argumentativa vai ter, uma carta do leitor vai ter, uma carta aberta também vai ter. Essa carta argumentativa, por exemplo, se eu compro um liquidificador, tá? E o meu liquidificador vem com problemas. O que eu vou fazer? Eu vou mandar um e-mail, que na verdade é uma carta com outra roupagem, para a indústria que fabricou o liquidificador, ou então para a loja, reclamando e fundamentando por que eu preciso de um liquidificador novo. E onde vai estar essa argumentação? Exatamente no fato de que, comprei novo e veio assim, 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 eu vou trazer fatos, comprovações de que eu preciso de um liquidificador novo, certo? Então, o que a gente vai fazer? Qual é a minha proposta para vocês? Né? Porque eu não dou ponto sem nó. E eu gostaria de que vocês me escrevessem uma carta argumentativa, por gentileza. Uma carta argumentativa forjando alguma situação em que vocês precisariam convencer alguma indústria, algum fabricante de alguma coisa a respeito de algo. Eu vou lançar lá no nosso Google Classroom a nossa atividade e eu preciso que vocês me mandem isso até domingo às 23h59, certo? Vou começar por agora. Não vão nem reclamar, gente. Não, mas é tranquilo. Eu só quero, na verdade, desenferrujar vocês da tal da escrita, tá?